Amém. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, invocando o teu glorioso nome. Senhor, pedimos a tua presença, pedimos, Senhor, a essência da vida dentro do nosso espírito, para que possamos servir a ti, mantendo comunhão uns com os outros. Abençoa-nos nessa esfera, abençoa-nos nessa palavra. Dê a nós um espírito aceso, um espírito intrépido, para tocar na tua palavra. Jesus é o Senhor. Aleluia. Há 2 anos e 2 meses eu estive aqui com vocês, compartilhando uma mensagem, em agosto de 2015. E na oportunidade não era uma conferência, era apenas uma comunhão, um domingo pela manhã. E agora o Senhor deu essa oportunidade de nós estarmos aqui para ruminarmos um pouco a palavra do Senhor. Para essa mensagem número 1, nós já falamos o título: o Espírito é a base da unidade coletiva da igreja. Primeiramente, nós tivemos agora na conferência em setembro próximo, e nós tocamos bastante com respeito ao tema central, o coração da Bíblia. E todos que estiveram lá foram bastante ajudados. Nós vimos ali a essência dos 4 livros que compõem o coração da Bíblia. São livros que nós já temos ruminado há pelo menos aí uns 2 anos. E temos sido ajudados, iluminados, guiados e direcionados por tais palavras. No Antigo Testamento, nós podemos dizer que o coração da Bíblia é o Pentateuco. O Pentateuco, os 5 livros que Moisés, inspirado pelo Espírito, ele pôde registrar. Então, toda a economia de Deus no Antigo Testamento, nós podemos simplificar como o coração da Bíblia. Esses 5 livros, eles são, na verdade, uma semeadura. E toda a Bíblia, todo o decorrer da Bíblia, nós vemos ali a colheita dessa sementeira dos livros, os 5 livros que compõem o Pentateuco. Sabemos que a economia de Deus é uma, ela não são 2 economias, é um único encargo que Deus tem, a sua vontade, o seu propósito, o desejo do seu coração. Chegando, no entanto, no Novo Testamento, nós fomos ajudados nessa conferência que o coração da Bíblia é o conjunto de 4 livros que nós podemos falar: Gálatas, Filipenses, Efésios e Colossenses. Ou seja, esses 4 livros, esse coração da Bíblia, o seu centro, o seu miolo, o seu cerne, a essência é o viver da igreja. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque nessa palavra, se o Senhor der graça, nós vamos tocar em muitos pontos importantes com respeito ao viver prático da igreja. Nós precisamos encurtar a visão, a distância da visão espiritual para o encargo da prática. Na igreja, nós temos ouvido muitas palavras. Eu, por exemplo, já reúno há quase 26 anos na vida da igreja, e muitas palavras eu já ouvi, a minha família já ouviu, mas eu pergunto: como está a distância da visão espiritual para a prática? Eu temo que a maioria de nós ainda essa distância está muito longa. Nós conhecemos muitas coisas, nós sabemos de muitas coisas, mas na hora da prática é onde nós esbarramos nas dificuldades. Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. 7h30, eu acho que não tem mais novela, não tem jogo na televisão hoje, não vai dar tempo para você ver nada na televisão hoje. Então aquieta na cadeira aí, se você tiver caneta e papel, anotem os pontos, por favor, que depois vocês podem ruminar esses pontos nas suas casas, e nós seremos ajudados.
Então, o centro deste coração é o viver prático da igreja. Os irmãos que estão à nossa frente, o irmão Pedro, o irmão Ezra Amar, têm falado ultimamente que nós precisamos ter um viver da igreja forte. Um viver da igreja totalmente prático, saindo da teoria. Então, para esse final de ano, nós estamos aí arrumando a nossa casa. Amanhã, creio eu, que o irmão Maurício vai falar um pouco sobre isso. Nós estamos num processo de arrumar a casa. A nossa casa para receber mais famílias, para receber mais casais, mais jovens. O viver da igreja, ele precisa ser um viver prático e equilibrado. O conhecimento, os princípios espirituais são fundamentais, mas não necessariamente eles são essenciais. O essencial é a vida de Deus em nós. O essencial é a vida que ultrapassa as nossas dificuldades. Então, eu gostaria de focar bem isso, todo o centro da Bíblia, o coração da Bíblia, assim como um coração que tem aí as suas 4 cavidades, podemos falar de uma maneira bem grosseira, 2 átrios e 2 ventrículos, direito e esquerdo, superior e inferior. Assim como o coração é um órgão que, como uma bomba de gasolina, ele injeta a vida. O nosso coração espiritual, ele precisa estar saudável. E esses 4 livros, se nós tocarmos na essência deles, nós seremos muito ajudados com respeito à prática da vida da igreja. Então, eu inicio falando que nós precisamos de um coração saudável. E vocês sabem que Provérbios capítulo 4 fala que dele procedem as fontes da vida. Mas também o Evangelho diz que dele procedem os maus desígnios. O seu coração, nesta noite, ele precisa ser sondado pelo Espírito Santo de Deus. Você está disposto? Deixar o Senhor averiguar o seu coração? Os intentos do seu coração? A motivação do seu coração? Filipenses capítulo 2, por exemplo, fala que nós precisamos, versículo 12, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. O temor, ele diz respeito ao interior, à nossa motivação. E o tremor diz respeito ao exterior, é a conduta. Então, no viver da igreja, primeiramente você tem que checar qual é a sua motivação. O resultado da sua motivação será a sua conduta. Você vai agir de acordo com o que você sente no seu coração. Então, o coração, ele é um órgão físico muito importante para a manutenção da vida. Na verdade, ele não é importante, ele é essencial. E o viver espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos dar atenção ao nosso coração. Esses 3 versículos, já não estão mais aqui. Esses 3 versículos, se foram refletidos aqui, Efésios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 14 e Judas, versículo 20. São os 3 versículos na Bíblia que falam de orar no Espírito. Isso é muito importante. São 3 versículos que respaldam a necessidade de nós orarmos no Espírito. Por isso, então, que o tema dessa mensagem, o Espírito, ele é a base para a unidade coletiva da igreja. Vamos ver durante a mensagem que alcançar a unidade espiritual não é difícil. Não há problema na nossa visão espiritual. Mas quando nós chegamos na questão da prática, vocês vão ver que é aí que está o problema do viver da igreja. O maior desafio da igreja, meus irmãos, é a questão do relacionamento. O relacionamento é o item que poderá nos deixar fora do reino de Deus, fora das bodas do Cordeiro. Por isso que nós precisamos aprender os princípios que o Senhor Jesus tem deixado para nós.
Relacionar com pessoas não é fácil. Você pode achar que eu sou gente boa porque eu estou a 600 quilômetros longe de você. Aí você fala, esse irmão é gente boa. E não é difícil você falar que você ama os irmãos do Equador, os irmãos da Coreia, os irmãos do Japão, mas você precisa amar os irmãos da sua localidade. Sabará, Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Vespasiano, Santa Luzia, Lagoa Santa, Nova Lima, viu? Eu conheço vocês. Eu ainda não tive a oportunidade de visitar a sua cidade, mas eu conheço as cidades por perto aqui. Então nós precisamos aprender a relacionar com esses irmãos que o Senhor colocou do nosso lado. E isso não é fácil, viu? Isso não é fácil. Bom, mas mais adiante eu falo sobre isso. Essa questão de um viver coletivo, desde o início aos olhos de Deus, Deus vê o homem de maneira coletiva e não de maneira individualista. Por exemplo, o livro de Gênesis, capítulo 5, eu convido você, por favor, a abrir a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 5, vocês podem me ajudar na leitura? Jesus é o Senhor? Todos acharam Gênesis, capítulo 5? Gênesis, capítulo 5, versículos 1 e 2, diz o seguinte: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhe chamou pelo nome de Adão. Só até aí. Então aqui você já começa a perceber que Deus fez o homem e a mulher e o chamou de Adão. Então, aos olhos de Deus, Deus olha para nós e vê uma porção coletiva e não indivíduos separados. Daí a importância, como eu disse há pouco, de manter essa unidade coletiva, porque ninguém, absolutamente ninguém, é edificado de uma maneira individual. Você precisa ganhar isso nessa noite. Ninguém, absolutamente ninguém, será edificado de uma maneira individual. E ainda se você ler Romanos capítulo 5, eu vou poupar de ler alguns versículos por causa do tempo. Você vai ver ali que por um só entrou o pecado no mundo, logo todos pecaram. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, atente para o seguinte: o que você faz no corpo é refletido em todo o corpo. O seu viver social, aquele viver, aquela atitude que você acha que não tem ninguém vendo, eu lhe digo, você está influenciando negativamente todo o corpo de Cristo. Essa palavra ela é muito pesada porque nós precisamos ser restringidos, não há mais possibilidade de você viver uma vida individual. Quando então você estiver um pouco desanimado, fraco na fé, você precisa orar ao Senhor. Senhor, eu faço parte de um único corpo. Senhor, essa minha atitude, por certo, está influenciando todo o corpo de Cristo. Senhor, tenha misericórdia de mim. Se você tiver essa sensibilidade, eu digo, eu e você, vamos nos livrar de muitos pecados contra o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10, fala que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para sermos julgados pelo que fizemos de bem, de bom ou mal, por meio do corpo. Isso aí sim faz menção ao seu corpo físico, mas também faz menção à questão da igreja. Essa semana, por exemplo, o que você fez?
Cada um aqui pode fazer um exame de consciência rápido. O que você fez, onde você foi, o que você falou, o que você viu, o que você ouviu, eu lhe digo, ajudou para edificar o corpo de Cristo ou você cooperou para a enfermidade do corpo de Cristo? O que os seus olhos viram, o que os seus ouvidos ouviram, o que os seus lábios falaram, cooperou com a edificação da igreja ou não? Vou lhe fazer uma pergunta. Por exemplo, se eu perguntar agora, se todos aqui amam o Senhor Jesus, todos vão falar sim. Mas, por exemplo, o tanto de Bíblia que você leu essa semana é o tanto que você ama o Senhor. Estou tentando checar o verdadeiro amor que você tem para com o Senhor. O tanto de palavra, eu não estou dizendo quantidade física de versículos, mas o tanto que você permaneceu na presença do Senhor, ruminando a sua palavra, é o tanto que o Senhor é importante para você. E eu creio que a maioria de nós gastou pouco tempo essa semana diante do Senhor. Mas não é para desanimar ninguém, é para nós nos arrependermos e falarmos: Senhor, eu fui colocado para dentro de um corpo, agora necessariamente eu preciso cooperar com a edificação deste corpo. Por exemplo, Efésios capítulo 4, por favor. Efésios 4,16 nos ajuda. Sim, vamos ler juntos? De quem? Todo o corpo. Sim. Sim, segundo a justa cooperação. Sim. Então você observa no 16 novamente, de quem todo o corpo bem ajustado. Como que você vai se ajustar sozinho? Como que você vai ajustar sozinho? Como, por exemplo, um telhado de madeira, quando você vai ali em Mateus Leme, tem ali aquele telhado todo trançado, é uma obra de engenharia muito interessante. Você vê que as madeiras ali, uma está apoiando a outra, uma está cooperando com a outra. E se você tirar um ponto de apoio, aquilo ali desaba. Então, a igreja só é edificada se houver uma cooperação de cada parte. E eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. Amado irmão, amada irmã, não se sinta alguém com menos importância na igreja. Todos nós somos importantes para o Senhor. O preço para comprar um irmão e para comprar uma irmã foi o mesmo, foi o sangue precioso do Senhor. O seu preço é o preço de sangue. Fala para o irmão do lado: você vale caro, hein? Sim. Ninguém aqui foi comprado na promoção, meu irmão. Ninguém aqui foi comprado na promoção. Aleluia. Amém. Ninguém foi comprado na promoção. Você vale o preço de sangue. Agora, essa edificação, como já lemos em Efésios 4, ela precisa de haver esse sincronismo entre os irmãos. Por exemplo, Mateus capítulo 16 é a primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia e é uma visão fenomenal. O Senhor fala: eu edificarei a minha igreja. Agora, e se Mateus parasse no capítulo 16? Não seria prático essa palavra. Mas aleluia, porque tem Mateus 18. E Mateus 18 fala ali, faz ali a menção, a primeira menção da igreja prática. E ali em Mateus 18 está escrito, a primeira menção da igreja prática tinha muqueca, camarão e churrasco. Era isso? Festa do amor. Tinha ali a noite italiana, rodada de pizza, a noite espanhola. O que fala ali? Quem pode me dizer? O que fala em Mateus 18? Problema
entre irmãos. Então o nosso Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus, é um Deus maravilhoso. O nosso Senhor não oculta nada de ninguém. Ele está dizendo no capítulo 16, eu vou edificar a minha igreja. Mas no capítulo 18, a igreja vai ter problema de relacionamento. Que se você quiser ser edificado, você precisa aprender a se relacionar. Eu pergunto, você na sua localidade, você aperta a mão de todo irmão, de toda irmã, você olha nos olhos ou você corta a volta? Você chega tarde e sai cedo para não apertar a mão daquele irmão? Qual é a sua atitude na sua localidade? Eu digo para você, é um cúmulo do absurdo, é uma vergonha, é uma derrota para nós. Problema na igreja. Sim, os problemas podem ter, mas tem que ser solucionados antes que vira o dia. Você precisa exercitar a longanimidade, a misericórdia, o amor, o perdão, porque isso são os atributos do Espírito. E hoje vamos ver que a base de tudo isso é o Espírito. Se não tem Espírito, não tem edificação. Então, Mateus 18, o nosso Senhor, Ele mostra para nós, olha, na igreja da sua localidade, você vai ter desgaste, você vai ter arranha-arranha. Em Governador Valadares, eu estive lá semana passada com o irmão Elcio, na conferência, e eu pude dar um exemplo, e gostaria de repeti-lo rápido. Por volta de 2002, nós fomos numa conferência, e na época eu morava em Cachoeiro do Itapemirim, e uma irmã foi pela primeira vez à conferência. Ela falou assim, olha, eu sou fácil de lidar. Eu não tenho problema com ninguém, fácil de lidar. Naquela noite, quase que ela voltou embora, na primeira noite. Porque bloco B, quarto 103, triliche. Ela queria a veneziana aberta, as demais irmãos queriam a veneziana fechada. Só isso aí já foi motivo de problema. E ela é fácil de lidar. Irmãos, nós não nos conhecemos. Nós poderemos perder o reino por uma bobagenzinha. Uma bobagenzinha pode te tirar do reino de Deus. Isso é muito sério, nós precisamos ter essa visão clara. Então, com respeito a essa necessidade de sermos edificados, eu gostaria então de começar a falar da maneira prática. Hoje aqui todos nós fazemos parte da igreja em Belo Horizonte, certo? Aonde que você está agora? Belo Horizonte. Então nós fazemos parte da igreja em Belo Horizonte. Eu vou então resumir as minhas palavras como a igreja em Belo Horizonte. Se eu perguntar assim, igreja em Belo Horizonte, nós precisamos orar mais. Vocês falam amém ou não? Amém. Algum corajoso vai levantar a mão e falar, eu não concordo. Precisamos orar mais. Amém. Aleluia. O que quer dizer isso? Quer dizer Mateus 16, é a visão espiritual. Não temos problema. Agora vamos ver? Ok, então nós vamos orar, ô Ildefonso, todo sábado, 6 da manhã. Aí, ó, já começou a murmuração, ó. Aí alguém vai falar, não, vai funcionar sábado, é meio-dia. Aí tem a turma, tem o grupo que prefere sexta-feira às 20 horas. Em resumo, nós não vamos orar. Com respeito à visão prática, com respeito à visão espiritual, não há problemas. Eu falei no início dessa mensagem, mas quando chega na questão da prática, não são poucos que vão ficando para trás. Já passamos por muitos períodos, né, Ildefonso? Cavalo Branco, 1990. Época do banner, por volta aí de 2006, 2007. Bucafé. Agora é um tal de livro na minha mão. Expo Livre 91, 92. Pisar na cidade no ano 2000. Eu estou trabalhando essa palavra que daqui a pouco eu vou mexer mais nisso. Essa noite nós precisamos ser chacoalhados. Porque o problema nosso é a prática. E se não tem prática, não tem vida da igreja.
Senão você fica em casa lá, cada um fica na sua casa orando, lendo Bíblia, e a igreja vai ser edificada? Não, Efésios 4 diz que precisa de uma justa cooperação de cada parte. Então o nosso problema está na questão prática. Essa semana os irmãos falaram aqui com os comportores. Eu também já havia falado isso em Governador Valadares, semana passada, e eu gostaria de repetir alguns princípios. Por exemplo, Josué capítulo 6 e 7 ali, sobre a questão de Jericó. Se for perguntar, vamos destruir Jericó, todo mundo vai falar amém. Ok, então junta os soldados aí. Aí Josué fala, é o seguinte, durante 6 dias, nós vamos dar uma volta em volta da cidade. Você já começa a ir para a mente. Gente, nós vamos lutar. Não tem nada na mão. Dá a volta na cidade. Aí para piorar ainda, Josué fala, no sétimo dia, vai dar 7 voltas, tocar a trombeta e os muros vão cair. Você acreditaria nisso, eu pergunto? Se hoje você acha que é um escândalo algumas maneiras que são nos dadas para pregar o evangelho, que tal tocar trombeta para derrubar um muro? E também tem o livro de Reis, a questão de Elias, foi falado também essa semana. Os profetas de Baal, vocês conhecem, eu não vou detalhar. Tem que descer fogo e queimar. O que Elias manda fazer? Jogar água. Se falasse, vamos jogar água, você fala não. Se eu falo, vamos jogar álcool, você fala amém. Eu estou tentando mostrar que o nosso problema é a prática. Que tal lembrar de Gideão no livro de Juízes? Como que Gideão derrotou 135 mil pessoas com 300 soldados? Quem lembra? Eles foram com o quê? Trombeta, um cântaro vazio e uma tocha de fogo. Enfrentar 135 mil soldados com trombeta e cântaros vazios. Gideão falou, quando eu der a ordem, toca a trombeta e quebra o cântaro. E não é que eles fizeram isso, 135 mil estavam dormindo, acordaram com sono e cada um bateu a espada um no outro e um matou o outro. Eu estou tentando mostrar que nós cremos em maneiras, nós não cremos na palavra de Deus. Você, meu irmão, você crê na maneira, você não crê na palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Mas como diminuir essa distância? Aí nós temos Efésios capítulo 2, a partir do versículo 14, eu não vou ler também, que fala da cruz de Cristo. A cruz é a única maneira de você começar a diminuir essa distância da visão espiritual para as questões práticas. Só a cruz, porque é pela cruz que o Senhor vai eliminando o nosso sentimento humano, caído, carnal. A cruz acaba com o seu ego. A cruz acaba com a sua vã maneira de vida. A cruz acaba com Satanás. Hebreus 2,14. Mas ainda tem um último inimigo a ser destruído, que é a morte. Ou seja, a cruz dá cabo a todas as coisas negativas. Quando você, meu amado irmão, minha amada irmã, tiver problema de seguir as orientações da obra e as orientações da igreja, você precisa ter experiência de cruz. Você ainda está baseando no seu cajado. Você ainda não acredita que este cajado é uma serpente. Que esse cajado vai derrubar a sua vida espiritual. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Sejam sinceros. Quem aqui está passando por um momento de cruz na sua vida, levanta a mão. Seja sincero. Ok. Mas eu queria falar com vocês. Todos vocês que levantaram as mãos, vocês estão errados. Porque a cruz não é lugar para sofrimento.
A cruz é um lugar para morrer. Enquanto você está sofrendo como os dois malfeitores, vai precisar de vir alguém quebrar suas pernas. A cruz é o lugar de entregar-se a Deus, cabalmente. Não é para você ficar sofrendo na cruz. A cruz é para terminar com o seu velho homem. Ganhe, por favor, nesta noite, que a cruz não é para sofrer. A cruz é para levá-lo à morte, para que em ressurreição, aleluia, você pode ter o novo viver. Então agora eu vou apresentar para vocês 2 versículos, Marcos e Lucas, por favor, abra esses 2 versículos que vai ficar claro para você. Por favor, Marcos capítulo 9 e Lucas capítulo 11. Marcos capítulo 9, Jesus é o Senhor. E Lucas capítulo 11. Primeiro eu falo só o bairro, tá? Depois eu falo a rua, que é o versículo. Ok? Marcos 9, Lucas 11. Isso aí. Agora você vai fazer o seguinte, você vai abrir no versículo aí 38 a 40, nós vamos ler, e depois Lucas 11, 23. Marcos 9, 38 a 40. Leia com bastante calma, Jesus ao Senhor, dá uma respirada aí para você se encher do Espírito. Preste atenção, Marcos 9, 38. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. O que quer dizer esse versículo? Esse versículo quer dizer com respeito a maneiras. Mestre, tem alguém ali que está pregando evangelho com uma caixa de som na rua, e nós estamos pregando evangelho panfleteando. Mestre, nós vamos mandar desligar aquela caixa de som. Eu não sei se vocês compreenderam. Pô, aqui está dizendo com respeito à maneira. João falou: mestre, tem alguém ali que em teu nome expele demônio, o qual não nos segue. Ou seja, eles não estão praticando a nossa maneira. Aí o mestre falou: deixa eles, pois quem não é contra nós, é por nós. Ou seja, eles são por nós, porque eles amam o meu nome. Eu estou aplicando. Eles creem em mim, as maneiras são diferentes. Agora, por favor, Lucas capítulo 11, versículo 23. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Aqui está dizendo com respeito ao princípio espiritual. Então, você precisa discernir o que é maneira. Temos que ser flexíveis. O que diz respeito aos princípios, nós temos que ser inegociáveis. Temos que ser absolutos. Maneiras são as práticas. Você não pode se apegar às maneiras, se aferrar às maneiras, porque senão terá divisão na igreja todos os dias. Porque nós somos diferentes. Nós pensamos diferentes. Mas nós temos que pegar o seguinte: qual é o princípio espiritual? Amados irmãos, nós precisamos ser iluminados nessa noite. Maneiras divergem, mas princípios são imutáveis.
Jamais você pode negociar os princípios. E quais são alguns princípios do viver da igreja? Invocar o nome do Senhor, por exemplo, é uma maneira, mas nós sabemos a importância que é o invocar o nome do Senhor. Não podemos fazer questão. Se um irmão chega, ele não consegue invocar o nome do Senhor, você não pode recusá-lo. Mas o princípio, ele crê em Jesus como o único Senhor, ele crê em Jesus como o único Deus, como o Espírito que dá vida. Esses são os princípios que nós precisamos valorizar. Sim, o invocar o nome do Senhor é uma prática saudável, mas ainda assim você não deve fazer questão desta prática, se ainda um irmão não ganhou que ele precisa invocar o nome do Senhor. Se ele ainda acha que invocar o nome do Senhor é chamar o nome do Senhor em vão, você não pode descartar esse irmão. Você não pode abandonar esse irmão. Aí com muito jeito, muita sabedoria, estudo bíblico, apacentamento, você vai mostrando a ele que invocar o nome do Senhor é tomar Cristo como nosso alimento. Que invocar o nome do Senhor é a nossa satisfação, é a nossa necessidade, é a nossa vida. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nós vimos aqui a questão dos princípios com respeito também às questões das práticas. Então, para essa edificação coletiva, o Senhor permite algumas coisas na nossa vida. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Jesus é o Senhor. Todos acharam? Capítulo 8, versículo 2. Eu disse que Deus permitirá que ocorram situações em nossas vidas para testar o nosso coração. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti. Então aqui nós vemos que o Senhor permite algumas situações em nossas vidas para testar o nosso coração. Enquanto eu falo aqui, você vai se lembrando agora, a sua vida. O que o Senhor tem permitido que esteja acontecendo na sua vida? No seu casamento, seus filhos, a sua esposa. Eu conversando com o irmão Maurício agora antes de subir para cá, falando de uma família que está com uma dificuldade com um jovem adolescente. Então eu falei com ele, eu agradeço a Deus porque eu passei dessa fase. A minha filha, por exemplo, casou-se em janeiro, está com 22 anos. A fase de adolescência, os adolescentes que estão aqui agora nessa conferência, nessa reunião, adolescentes aí de 12, 13, 14, 15, 16, é uma fase um pouco complicada. Por favor, não fiquem chateados comigo, mas é uma fase complicada, porque alguns deles, eu não posso generalizar, mas alguns deles não têm identidade. Se você coloca a responsabilidade, ele fala que ele não é adulto. Mas para poder talvez ir a algum lugar determinada hora, ele é adulto. Um momento ele não é adulto, já o outro momento ele é adulto, ou seja, ele não tem identidade, é um momento de transição. E quando começa a nascer os pelinhos aqui, ele já fica falando mais grosso e o negócio muda tudo.
E quando é uma irmãzinha que tem seus 10, 11 anos, pintou a unha, colocou um salto alto, começou, é um problema. É um problema. Semana passada eu falei uma palavra para os pais, e o Senhor deu graça de abrir muitos princípios. Mas eu digo para os pais que estão aqui, seja amigo dos seus filhos, e a mãe, amiga de sua filha ou de suas filhas. Seja a melhor amiga, seja o melhor amigo, para que o mundo não leve os seus filhos. Se a sua filha não vê você, mamãe, como a melhor amiga, tem alguma coisa de errado na criação dos seus filhos. Se o seu filho, desde pequeno, ele fala, quando eu crescer, eu quero ser como meu pai. E se hoje, com 15 anos de idade, ele ainda fala, pai, eu ainda quando for mais maduro, eu quero ser igual ao Senhor. Eu digo, o seu ministério, papai, já foi aprovado diante de Deus. E vice-versa também as irmãs, as meninas, se fala, mamãe, eu gostaria, eu quero ser igual a você quando eu crescer. Eu digo, mamãe, o seu ministério já foi aprovado diante do Senhor. A maior responsabilidade nossa é conduzir os nossos filhos à presença do Senhor. Arrumar a casa é cuidar do lar. Arrumar a casa não é sair por aí, talvez, estou falando da minha experiência de cuidar de igreja, visitar a igreja, e dentro do meu lar está perdendo a minha casa. Eu já falei aqui, eu penso que Adão, ele falhou muito. Me permita, por favor, aplicar. Onde que está Adão? Visitando igrejas. Onde que está Adão? Dando conferência em Belo Horizonte. Onde está Adão? Visitando para o exterior. Onde está Adão? Apacentando família. E a esposa dele, Eva, por favor, me permita aplicar. Ela tinha um cabelo de 60 centímetros, loiro, todo ali cheio de luzes. E você acredita que essa Eva cortou o cabelo acima do ombro, pintou de negro? Adão chegou em casa e não percebeu? Meu pai! Há muitos maridos que não têm dado atenção adequada às suas esposas. A serpente caminhava do lado de Eva e um dia falou, Eva, que perfume diferente. Eva perguntou, você percebeu? Ele falou, é claro que eu percebi. E ali então começou a comunhão de Eva com a serpente. E aconteceu o que você sabe. Nós precisamos apacentar o nosso lar. Arrumar a casa é começar dentro da sua casa. A palavra diz que se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Então, o governo de um lar, em especial, o lado espiritual, está sobre os ombros do homem. Eu digo aqui para os varões, para os maridos, se você não é o líder da sua casa espiritual, o diabo já está às portas. O marido tem a total responsabilidade de guardar o lar, toda a responsabilidade espiritual. Os maridos precisam puxar a fila. Mas eu não vou dar mole para você não, minha irmã. Provérbios capítulo 31 fala que a esposa sábia, ela cuida do bom andamento da sua casa. A esposa precisa também ter olhos espirituais. Ela tem que estar de olho nos filhos, de olho nas filhas, tem que cheirar, perceber o que está ocorrendo no seu lar. E manter a comunhão, marido e esposa. Irmãos, todo cuidado é pouco para guardar os nossos filhos. Todo cuidado é pouco. Então, vimos aqui que o Senhor permite. Aí eu pergunto, o que o Senhor está permitindo que esteja acontecendo na sua casa?
no seu trabalho, na sua vida espiritual, o seu relacionamento com os irmãos. O que o Senhor está permitindo? Agora preste atenção, tem duas vertentes. Apocalipse capítulo 12 fala que Satanás nos acusa de dia e de noite. Se você pegar Gênesis capítulo 3, quando o homem pecou, Adão e Eva esconderam atrás das árvores e Deus falou: quem te fez saber? Esta é a pergunta. Quando você descobre alguma coisa na igreja, ou alguma família, algum jovem, faça a pergunta: quem está me fazendo saber? Se é Satanás, você vai acusar. Se é Deus, você vai abençoar. Preste atenção, por favor, em Gênesis, capítulo 9. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Gênesis 9. Vamos ganhar também esses princípios. Todos acharam Gênesis 9? Versículo, vocês conhecem o contexto, eu não vou ler todo. Versículo 21 diz: bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu, dentro de sua tenda. Por favor, grifa aí, se você não tem problema em riscar a sua Bíblia, grifa aí, dentro. Essa palavra, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu, dentro de sua tenda. Observem aqui, por favor, Noé errou. Mas o seu erro, me permita aplicar, por favor, a sua fraqueza ficou dentro de casa. Ninguém soube. Só você que chegou lá e percebeu, ou o próprio Noé, estou aplicando, falou para você do que ele fez. Ainda era uma coisa pessoal, ainda era uma coisa particular, ainda era uma coisa que estava entre quatro paredes. Versículo 22, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora, grifo fora, a seus dois irmãos. Então, há muitas ocorrências na vida de alguns irmãos ou famílias que você fica sabendo e você faz questão de arrastar para fora e tornar público o que determinado irmão fez. Isso é muito sério. Quando você faz isso, é Satanás usando a sua pessoa. Se Cã fosse uma pessoa espiritual como Sem e Jafé, ele encobriria essa fraqueza de Noé. Nós não estamos aqui sugerindo esconder pecados, colocar panos quentes, não. Mas há muitas fraquezas que ainda é recuperável no momento. Você ora, mantém comunhão, leva a pessoa que caiu a se arrepender, a orar ao Senhor. Por quê? Porque a sua fraqueza não contaminou ninguém. Então este problema pode ser resolvido aqui, agora. Mas muitas vezes nós fazemos questão de trazer o problema para fora, expor a nudez dos irmãos. Que nessa noite nós sejamos guardados de agir de tal maneira para guardar a igreja, porque a igreja é a casa de Deus, a igreja precisa ser edificada. E nós não poderemos trazer maldição para a nossa casa. Obviamente, o livro de Ezequiel, capítulo 18, fala que a alma que pecar, essa pagará. Eu não estou aqui falando que o pecado do pai passa para o filho, mas você precisa ser coerente. Se um pai fica desempregado, o que ocorre com a família? Sofre ou não sofre dano? Então é nessa questão que eu estou falando. Eu não estou aqui dizendo que o pecado do pai passa para o filho. Eu estou dizendo que quando o pai peca, toda a casa. Quando o marido cai, toda a casa é prejudicada. Então, dentro dessa visão, olha o que ocorreu com a família de Cã.
Cã ou cão, depende da tradução da sua Bíblia, viu? Aqui no caso é Cã. Capítulo 10, versículo meia dúzia, preste atenção. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Pute, Canaã. 8. Cuxi gerou Nimrod. Pronto, já começou. Olha uma família que o pai tropeçou, o que aconteceu com os seus descendentes? Nimrod, não preciso falar quem foi Nimrod. 10. O princípio do seu reino foi Babel. 11. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive. Você conhece quem foi a cidade de Nínive. 14. Final do 14. Gerou os filisteus. 16, 17. Leem comigo. E aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Gergazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e etc. Olha a turma que gerou a partir de uma pessoa que expôs a nudez do próximo. Você sabe quem foi essa turma aqui? Causou problema ao povo de Deus e causa até os dias de hoje. Meu amado irmão, minha amada irmã, quando você souber de alguma coisa, pergunte: quem está me fazendo saber? Se você corre para tornar público, eu digo: Satanás está usando a sua pessoa. Mas se você é espiritual, você irá orar para encobrir, por causa do amor ao Senhor, por causa do amor à igreja. Então, avançando, Deus, em Deuteronômio capítulo 12, eu não vou ler, Deus escolhe um lugar, e este lugar, segundo Crônicas capítulo 6, versículo 6, fala que é Jerusalém. Dentre todas as tribos, o Senhor escolheu a cidade de Jerusalém, para ali fazer habitar o seu nome, e também Deuteronômio fala que ali levareis os seus dízimos, as suas ofertas, seus holocaustos. E este lugar escolhido por Deus hoje é a igreja. Você precisa valorizar a igreja. A igreja é a casa de Deus. Efésios 3:10 fala que para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Então a igreja é o meio que nós vamos trilhar para alcançar o reino de Deus. Então, para manter essa unidade, eu não vou entrar nessas questões, para manter a unidade, Deus estabeleceu o limite da cidade. Eu não vou entrar nessas questões. Mas, se você pegar a Bíblia, você lê sobre as igrejas da Ásia, as igrejas da Judéia, as igrejas da Galácia, as igrejas da Macedônia, nós vemos que na Bíblia, quando aparece a palavra igreja no plural, diz respeito a muitas cidades. Mas quando aparece a palavra se referindo a uma cidade, a palavra igreja sempre estará no singular, mostrando que a igreja é a base, a cidade é a base escolhida por Deus para ali fazer habitar o seu nome. Nós não podemos perder isso de vista. Isso é um ponto essencial para que haja essa edificação coletiva. Bom, igreja, o que é a igreja? A igreja, eu falei um pouco sobre isso em Sete Lagoas, o próprio irmão Maurício também esteve lá, foi no mês de agosto. A igreja é o ecossistema que você precisa estar dentro dele para a vida crescer. Você sabe que cada ser vivo tem o seu ecossistema. Você não adianta pegar um monte de caranguejos e colocar em um lugar que não tem mangue. Eles não vão procriar. Cada ser vivo tem o seu ecossistema. O que é então um ecossistema de uma maneira bem grosseira? Vocês sabem, ecossistema é um conjunto de comunidades que vivem juntas no mesmo lugar, interagem entre si e com o meio ambiente, tornando essa esfera autossustentável e equilibrada. Todo ecossistema tem os produtores, tem os consumidores, tem os decompositores. E há dois elementos principais para manter um ecossistema: os bióticos e os abióticos.
Os bióticos são os seres vivos, as plantas, os animais. Os abióticos são os seres não vivos, a água, o solo, a luz. Um ecossistema é um ambiente apropriado para o crescimento da vida. E eu digo para você, o seu ecossistema é o viver da igreja. Aleluia! Fora desse ecossistema, meu irmão, você vai secar, você vai definhar, você vai morrer. Todos os que abandonaram o viver da igreja, todos secaram, e não são poucos os que perderam vida familiar, e não são poucos os que foram para o mundo. Por quê? Porque Deus estabeleceu que é para que pela igreja, nesta noite, agarre o viver da igreja com unhas e dentes. Fale comigo: Senhor, não deixe eu sair do viver da igreja. Senhor, não deixe eu sair do viver da igreja. Eu digo para você, como diz o livro de Romanos: nem morte, nem altura, nem profundidade, nada nos separará do amor de Cristo. Amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas Paulo fala: eu mesmo desejaria ser anátema por amor de vós. Anátema quer dizer separado. Então, o único item que lhe separa do viver da igreja é o eu. Nem Satanás lhe arranca, lhe tira do viver da igreja. Mas o seu ego, o seu eu, ele é pior do que Satanás. Porque o maligno, você foge dele, mas o seu eu, você acaricia. Quem já viu um gato quando ele quer dormir? Quem tem gato em casa? O gato, ele fica amassando, e depois ele deita. Você ama acariciar o seu ego. Você não abre mão do seu ego. Por isso que ele nos pega todos os dias. Ele nos engana. Por quê? Porque ele anda de mãos dadas com o maligno. O nosso eu é terrível. Daí que precisamos estar no viver da igreja. Para quê? Para ler e orar a palavra, falar e cantar os hinos, abraçar os nossos irmãos, ouvir a palavra saudável. Isso tudo vai guardando a integridade espiritual. Então a igreja, ela é algo que Deus determinou para que seja o nosso ecossistema. E Deus só se manifesta por meio do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2. Vocês estão cansados? Não, né? Não. Ok. 1 Coríntios, capítulo 2. Me suportem mais uns 15 minutos. Não sei quanto tempo eu falei não, mas já são 8h20. 1 Coríntios, capítulo... Aleluia, 2. Por favor, leiam para mim o versículo 10. Estou falando que Deus só se manifesta no Espírito. Deus. Sim. Amém. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Meu amado irmão, você só tem contato com Deus por meio de seu Espírito. Por isso que Ele é a base da unidade coletiva. Sem o Espírito, nós teremos problema de relacionamento. Por favor, tente imaginar agora. Aqui eu não sei quantas pessoas tem. Quantas pessoas tem mais ou menos aqui? 500 pessoas. Preste atenção, por favor. João Miguel. Imagine se todas as 500 pessoas fossem exatamente igual a você. 500 Joões Miguéis aqui agora. Que tal? Imagina aqui agora 500, tudo igual o Fernando. Tudo igual. Hã? O que vocês acham? Irmãos, seria ou não seria uma catástrofe?
Seria uma catástrofe, seriam os finais dos tempos. Ou seja, todos nós só somos edificados porque, aleluia, que nós somos diferentes, aleluia! Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus sábio, por isso que no seu reino vai ser uma grandiosa festa, como que pessoas diferentes conseguiram ser edificadas juntas? A resposta é: o Espírito é a base. Irmãos, isso é maravilhoso. Deus deseja que nós sejamos edificados, mas para isso nós precisamos ser genuínos. Ouvimos também em algumas conferências que nós vivemos a igreja com 3 bonés. Você vem para a reunião, coloca um boné. Chega em casa, tira o boné, coloca um outro boné. Ninguém acredita que aquele irmão carinhoso da recepção é esse marido turrão, ignorante com a esposa dentro de casa. Em 2005, por favor, em 2005, o nosso amado irmão Reinaldo falou uma palavra para os casais em Vila Velha. Eu ainda não morava em Vila Velha. E eu convidei um casal. E nessa comunhão, como a maioria delas, vocês são testemunhas, o Reinaldo falou mais ou menos assim, 80% falando para os maridos e uns 20% falando para as esposas. Aí no final eu perguntei a esse convidado meu: e aí, você gostou da comunhão? Ele falou o seguinte: gostei, mas o irmão expôs muito só os irmãos. Mas desses anos para cá eu vim considerando, porque eu peguei também para poder falar algumas palavras de casais, como todas as micro-regiões nós temos esse cuidado. E os maridos aqui podem não gostar ou me pegar na saída, fazer uma emboscada para mim. Mas eu vou falar para vocês, de fato, o grande problema das famílias são os maridos. É uma grande verdade. Por quê? Porque ao marido foi dada uma responsabilidade imensa de conduzir a sua casa. E hoje, infelizmente, a grande maioria de nós, talvez, estamos deixando a desejar. Queria encorajar os varões aqui, por exemplo, quando uma irmã ouve a palavra de Efésios, que a esposa precisa ser submissa, nem muitas irmãs entendem ou absorvem essa palavra. Mas eu digo para vocês, minha irmã, por favor, podem me responder: qual mulher, qual esposa que tem um marido encabeçado pelo Espírito Santo de Deus, que tem um marido cheio da vida de Deus, qual mulher que vai ter problema de submeter um homem desse? Nenhuma. O grande problema é que nós, maridos, queremos que as esposas se submetam a nós, mas o marido carnal. Você que está aqui hoje, a sua esposa vê você lendo Bíblia? A sua esposa vê você orando de joelho? A sua esposa lê você desfrutando o alimento diário? Como é o seu viver dentro do lar? Por isso que eu digo que o grande problema são os maridos. Que nessa noite também o Senhor possa nos iluminar. Não chegar em casa, trocar o boné. E quando vai para o trabalho, coloca o terceiro boné. Tira o boné e já coloca um outro, já uma outra pessoa. Aí lá no trabalho, você é alguém que fala palavrão, você é alguém que não dá nenhum testemunho. O nosso viver tem que ser genuíno. Temos que ser um homem-deus em qualquer parte da nossa vida. Vida de reunião, vida social, vida familiar e batalha espiritual. Seja uma pessoa íntegra, seja uma única pessoa, uma única aparência, uma única cara, um único testemunho. Não sejamos pessoas
falsas, com todo respeito falando, a hipocrisia de Mateus capítulo 23 tem que ser arrancada do nosso coração. Temos que ser genuínos nos serviços da igreja, nas coordenações da igreja, no cuidado com as famílias, no apacentamento. Nós precisamos ser pessoas genuínas. E começando agora a reta para chegar no final, eu gostaria de encorajar, por meio desse espírito, passar o scanner da palavra na nossa pessoa. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Me suportem mais um pouco, 8:30. Jesus é o Senhor. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Todos acharam? Preste atenção, por favor. Você pode ler depois até o versículo 6, mas por enquanto alguns versículos. Amados, versículo 1. Não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Este falso profeta aqui, é claro que é o falso profeta. Mas na nossa experiência, as nossas atitudes diárias podem ser um tipo de falso profeta. Preste atenção, o falso profeta aqui é o falso profeta mesmo, que anda de mãos dadas com o anticristo. Mas numa experiência prática, nós não somos a boca de Deus? Então, se trocamos os bonés, nós somos um tipo de falso profeta. Não é a nossa realidade. Então, aqui fala para provar. Então, esse provar diz respeito a passar o scanner. E quando você vai no aeroporto, hoje, por exemplo, eu passei no raio-x, esse cinto meu, ele apitou. Eu sabia que ele ia apitar. Só que ele é meio ruim de tirar. Eu sempre tento passar e não tem jeito. Toda vez eu tenho que tirá-lo. Mas quando você passa, tira tudo que é de metal e ainda o raio-x apita. Aí você tem que... Vem cá, Fernando, me ajudar. Você é meu amigo. Aí você tem que fazer o quê? Aí a pessoa vai lá, aí você vai lá, tem um clipe que você não percebeu. Um exemplo, uma moedinha de 5 centavos. O que eu quero dizer, dia a dia, você e eu, na oração, precisa passar o scanner da palavra. Para que o Senhor mostre qual área da nossa vida tem alguma coisa escondida. Que o Espírito Santo está nos mostrando. Irmãos, estamos a caminho. Nós não podemos perder tempo. É como se fosse o caminho daqui até aqui. Pela fé, nós já estamos aqui. E nós não queremos que ninguém fique para trás. Por isso, abra a mão do seu orgulho. Abra a mão da sua ambição, da sua soberba, coração duro. Nós queremos o reino de Deus. Por isso, esse scanner, ele tem que ser passado em nós. Permita que o seu esposo passe o scanner em você. Permita, marido, que a sua esposa passe o scanner em você. Filhos, permita que os pais passem o scanner em vocês. 1000 anos de ranger de dente não vale a pena. Então, esse scanner, ele precisa ser passado em todos nós. Por isso nós temos que deixar as maneiras. Não creiam nas maneiras, creiam na palavra de Deus. Por exemplo, se alguém chamasse você para almoçar na casa de alguém cujo nome está na lista do Lava Jato, você iria? Pois bem, Lucas 19, o número 1 da Lava Jato, Zaqueu. E o Senhor Jesus foi almoçar na casa de Zaqueu. E chegando lá, o Senhor Jesus foi compartilhando e passando o scanner. Quando apitou, o homem se arrependeu no pó e na cinza. E o Senhor falou, parabéns, esse também é um filho de Abraão. Aleluia!
O scanner foi passado em Zaqueu e ele disse sim, amém. Mas quando o scanner passou em Ananias e Safira, eles não falaram sim, amém, e foram destruídos. Nessa noite, tem algum scanner apitando em você? Abra o coração e fale. Aliás, baixa sua cabeça e fale comigo. Senhor Jesus, eu me submeto a Ti. Eu te peço perdão. Quantas vezes a minha consciência tem me iluminado e eu tenho ignorado. Senhor, mas nessa noite eu me volto a Ti. Eu entrego o meu coração a Ti. Por amor à igreja, por amor aos irmãos, cura o meu interior. Jesus é o Senhor. E para finalizar, eu falo 3 vezes, porque tem a prorrogação. Para finalizar, nós precisamos restaurar a nossa vida, preste atenção agora, a nossa vida de comunhão pessoal. Até agora eu estou falando de edificação coletiva, mas só haverá uma edificação coletiva se o seu individual estiver na presença do Senhor. Não adianta, como eu dei o exemplo ali de Mateus Leme, aquele telhado, adianta, Almir, colocar bambu no lugar daquela madeira? Não, o bambu não vai aguentar a pressão. Então, por um lado, nós precisamos ser edificados. Mas por outro lado, cada membro isolado, ele tem que ser um membro fundamentado também no Espírito. Então, o primeiro item para haver uma edificação, se você pegar o livro de Esdras, capítulo 3, versículo 1 em diante, o primeiro item é restaurar o altar. O altar diz respeito à cruz, o altar diz respeito à oração. O primeiro item que você precisa restaurar na sua casa é uma vida de oração. Uma vida de oração íntima, uma vida de tocar no Senhor. O segundo item para haver a edificação, ainda em Esdras capítulo 3, é o templo. O templo, sim, diz respeito a uma questão coletiva, que diz respeito à igreja. O terceiro item para ser restaurado são os muros, que diz respeito ao testemunho. Então, o primeiro item, uma vida de oração. Segundo item, uma vida coletiva. Terceiro item, o testemunho. Os muros dizem respeito ao testemunho. Embora seja o último item, mas agora é o mais importante, que é a manutenção para que as raposinhas não alcancem vantagem sobre nós. Agora é de qualquer maneira? Não. Neemias capítulo 4 fala que cada família estava edificando os muros, um longe do outro. Então precisou deles se aproximarem, para um olhar para o outro, para um se relacionar com o outro. Essa edificação então, ela foi levada a cabo em 52 dias. Por isso que Paulo falou em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Deixa as fábulas aí, as conversas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Essa palavra piedade no grego é eusebeia. Eusebeia, quer dizer correto. Beia quer dizer adoração. Piedade não é comiseração. Piedade no grego quer dizer adoração a Deus. Exercita-te na adoração a Deus. Isso vai de encontro com João 4:24. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a base de tudo é o Espírito. Ele que vai proporcionar a edificação coletiva da igreja. Amém? Jesus é o nosso Senhor.